No vídeo anterior, nós resolvemos o problema, fizemos o CRUD certinho, só que nós vimos que a falta do refresh faz com que a informação de alto incremento não seja vista. Então agora, neste vídeo, encerramos essa série, né, de 3 partes e mostramos como resolver o problema. Ok? Vamos lá? Então vamos dar início. Então vamos precisar fazer um refresh automatizado. Existem muitos eventos no Z-Connection, na Query, no Update SQL, né? Muitos eventos que acontecem, que são capturados, né, quando acontece um evento qualquer. Por exemplo, aqui no Update SQL, depois de excluir, depois do statement executado, depois do insert, né? Então é isso. Então você tem que tomar um certo cuidado onde você vai colocar. Para colocar o refresh, o comando mais usado é aqui, ó. Então na query aqui existe o after post. O after post às vezes é usado para fazer o apply, por exemplo, né? Tá bom? Que no caso do nosso Zeus aqui ele está auto-aplicando, inclusive. Mas aqui no outpost aqui você vai fazer o seguinte: simplesmente vai pegar aqui esse dataset aqui, que ele pega como parâmetro, e vai colocar refresh, ok? Refresh, tá? Ok, ótimo. Muito bem. Isso aí resolveria o problema. Agora vamos novamente no nosso banco de dados aqui e vamos apagar as informações que estão dentro dessa tabela. Aliás, vamos apagar a tabela de novo. Vamos gerar aqui, vamos tratar o... Vamos pegar isso aqui, dar um Ctrl C, ok? E vamos apagar essa tabela. Por que eu vou apagar a tabela e não somente os dados? O campo autoalimento vai continuar de onde ele parou, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um drop nessa tabela. Opa, o banco de dados está em uso, preciso fechar a conexão aqui, né? Se não fechar a conexão não vai dar certo, né? Então vamos aqui, conectado falso, pronto. Conseguiu apagar agora e agora eu crio um novo banco de dados. Aliás, uma nova tabela. Ok? Ótimo. Conseguimos. A tabela existe agora. Agora que a tabela existe, né? Agora eu vou rodar novamente os ELs. Só que agora eu vou precisar novamente me conectar, ativar minha query. Pronto. Agora a única modificação que eu fiz, você deve se lembrar. Eu apenas vim aqui na query, no evento after post, e coloquei aqui um refresh aqui. Muito bem. Agora eu rodo o programa. Novamente, repito as informações. Então, Acme, Rua dos Bobos. Vou avançar aqui, número 0. Complemento, casa, cidade, São Paulo. CEP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estado, São Paulo. Pronto. Note que já apareceu aqui número 1, por causa do refresh. Quando eu bati Enter, ele já é a automação desse navigator aqui, e o grid, já abriu uma linha em seguida. Aqui eu não altero número nome nenhum. Vou colocar Acme 2. Rua dos Bobos. Vou evitar dessa vez apertar o Enter. Casa, São Paulo. São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São Paulo. Agora eu vou voltar para cá. Eu não fiz ainda a confirmação aqui. Eu vou fazer, ó. Aí eu já tenho aqui os dois. Tá? Aí você fala assim, mano, quando eu faço o refresh, né, você percebe que ele vai para a linha 1. Né? Porque o refresh ele reposiciona de novo no registro inicial e não em cima do registro que deveria. Aqui está uma outra melhoria que a gente precisa fazer, um refresh onde ele não perca, né, o ponto onde estava. Como fazemos isso? Nós fazemos isso através de bookmarks, tá bom? Vamos ver como fazemos isso? Vamos agora
fechar o programa e vamos fazer uma modificação, uma adaptação nesse refresh aqui. Quando eu faço o refresh, tá? Existem componentes que tem o tal de refresh e é o refresh completo. Naquele faz o refresh do meu select inteiro. É por isso que ele reposiciona novamente no primeiro registro, porque ele reexecuta novamente a query. Tá? Existem alguns componentes que tem o refresh row, que ele faz apenas o refresh apenas da linha que o cursor está posicionado. Bom, o Zeus não tem isso. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar usar um recurso chamado de bookmark. Então, vamos chamar aqui, por exemplo, uma variável chamada var, né? Primeiro bm, né? E vamos chamar de t bookmark. O que é um bookmark? É um marcador, igual um marcador de livro, mas esse aqui vai marcar a posição do grid. Tá? Então, como é que ele começa? Ele começa da seguinte forma, né? Você associa, né? Então, bm recebe. Então, ele recebe o dataset aqui que você tem. Ele tem várias propriedades. Uma delas, você vai notar, chama-se exatamente bookmark. Então, ele guarda o registro que ele está. Aí, ele faz o que? Faz o refresh. Tá? É bom a gente, às vezes, usar um try, tá? Em cláusulas assim. Se o banco de dados perder a conexão, você prossegue. Ok, agora, o que você faz? Depois que ele faz o refresh aqui, o cursor vai para o primeiro registro. Então, ele tem que voltar para onde ele estava, que está salvo aqui na variável chamada bm. Então, eu preciso primeiro agora saber se esse registro, após o refresh, algumas modificações podem ter acontecido e o registro anterior não existir mais. Então, não tem como ele ir mais para um registro que não existe. É o caso, por exemplo, de você apagar uma linha. Tá bom? Então, quando isso acontece, o que é que você precisa saber? Esse bookmark ele ainda é válido, então você vai dar uma olhadinha, né? Eu vou usar, existe uma função dentro do dataset chamada valid bookmark, que retorna verdadeiro ou falso. Então, agora que eu tenho isso aqui, eu vou testar se essa variável bm ainda é válida. Se ela for, então then begin. Né? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que ir para esse bookmark onde ele estava. Então, agora eu pego dataset, ponto, e aí, o que eu tenho que usar? Existe uma variável goTo, né? Para o bookmark, qual? O bm. Certo? É isso aí. Agora que ele foi, essa variável aqui é um ponteiro na memória. O legal de ponteiros é que eles não consomem memória, né? Você não cria algo que foi copiado. Uma variável sempre copia um valor de um lugar para o outro na memória. Então, quando você está usando variáveis, você está sempre consumindo mais memória do que realmente deveria. Usar objetos ou ponteiros de memória, por outro lado, economizam memória, né? Mas é terrível programar desse jeito. Então, como é que eu faço isso? Dataset tem uma nova propriedade aqui chamada free bookmark. O que ele faz? Ele elimina da memória, né, esse ponteirinho que nós criamos aqui. Pronto. Então agora nós temos um refresh e depois, né, ele volta para o registro onde estava. Será que funciona? Vamos rodar o programa novamente. Vamos agora, nós temos dois registros, né? E se não me engano, isso aqui era Acme 2, né? O que aconteceu com o meu 2 eu não sei. Vamos agora abrir um terceiro, Acme 3. Rua dos Bobos, número 3. Casa, São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São Paulo. Olha só agora. Não tem o número aqui. Quando eu der push, ele vai dar o refresh, mas vai fazer um refresh com o bookmark. Vamos ver se funciona. Funcionou. Deu o refresh e continuou nesse mesmo registro. Tá? Para saber se isso realmente está funcionando, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui ao nosso código de programação. Vamos lá.
Então, eu vou simplesmente não aplicar essas três linhas aqui, ok? Simplesmente pulo elas, tá? Só tenho refresh, tá? Não aplico o bookmark. Vamos rodar. Vamos novamente agora. Vamos abrir um novo registro. Acne 4, Rua dos Bobos, número 4, casa, São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São Paulo. Pronto. Agora, quando eu der o refresh, voltei para o início. Ou seja, o que o bookmark estava fazendo era isso. Tá? Quando eu der um apagar aqui, é interessante, ó. Vou apagar o 4. Apaguei. Quando você apaga, aparentemente ele se encolhe e ele não perde a posição. Mas também não fez refresh, tá? Porque não preciso de refresh quando eu estou apagando registros. Em geral, eu não preciso, a menos que tenha uma informação que esteja no outro computador sendo feita por um outro usuário. Aí eu recomendo que você faça o refresh, né? Tá bom? Depois do delete. Muito bem, então é isso. Então, o que eu sei agora é que se eu incluo uma nova informação, eu preciso realmente do meu códigozinho aqui funcionando, né? Eu preciso usar de bookmarks, tá bom? Então é isso. Espero que agora você tenha visto como funciona aqui o conjunto de componentes Zeus. Isso, ok, F12, aí está. Então nós vimos aí como usar o componente ZConnection, componente update SQL, o query. Nós vimos aí como ter uma transação de consulta, né, diferenciada de uma transação de escrita, né? Tá certo? Então, o mesmo componente, quando ele está lendo sobre um TIL diferente. O que é um TIL? É um Transaction Resolution Level, né? Esse Serializable, por favor, não use dentro da sua aplicação. Serializable é uma operação extremamente cara. Você vai usar Serializable em geral, né, com aplicações onde você quer ter a certeza que as queries no servidor estão sendo executadas, né, de maneira a não produzir registros fantasmas. Uma outra oportunidade, né, eu vou explicar melhor como funciona o Serializable, mas ele é uma operação extremamente cara para qualquer banco de dados, tá? E da maneira como você usaria dentro de uma aplicação desktop, ele é muito, mas muito inconveniente, tá bom? Então aqui foi apenas para uma explicação, tá ok? Então aqui nós aprendemos a usar esse conjunto aqui, e nós usamos também com um campinho que auto incremento, tá bom? Né? Um campo do tipo identity, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, nós estamos aí para ajudá-los.